Programa Mais Casa. Oferecimento. Produtel, iluminando seus projetos. Um excelente sábado para vocês, bem-vindos ao nosso encontro a partir de agora pelo nosso Mais Casa aqui na telinha da Rede Massa. E a nossa edição de hoje vai trazer para vocês um estilo arquitetônico que traz esse toque afetivo para casa também, ou seja, uma residência aconchegante, pensada em ser vivida, aproveitada ao máximo. O projeto é do arquiteto Marlon Berrenque, nosso convidado que logo mais detalha tudo isso para vocês. E na edição de hoje você confere ainda a nova sede da Magia e Cores em Foz do Iguaçu. Nosso projeto de hoje traz uma casa charmosa, aconchegante e linda, claro, com o arquiteto Marlon Berrenque, nosso convidado aqui em Foz do Iguaçu. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos. Marlon, faz tempo que a gente não gravava. Hoje a escolha foi uma casa, a gente estava brincando antes, com cara de casa também. O que traz tudo isso para a arquitetura, já começando pela fachada aqui no caso de hoje? A gente veio com um pedido, é um casal novo, e isso é uma coisa engraçada, porque geralmente o pessoal gosta de casas mais modernas, casa com platibanda. Eles queriam uma integração dos ambientes que remetesse mais ou menos esse convívio familiar de casa. E na fachada a gente acabou trazendo então alguns desses elementos que conversasse também com o interno. Para o pessoal entender como que isso foi colocado, né? Se fizesse apenas uma casa com um telhado tradicional ali, não ficaria tão charmosa. O que foi usado para valorizar o estilo dessa fachada aqui? Nós trabalhamos com alguns elementos de diferenças de alturas. Estamos trazendo também algumas molduras para remeter mais ou menos um pouco do clássico. Tem o tijolinho, que ele te dá esse aconchego também. Estamos com as esquadrias maiores, mais altas, com esses acabamentos quadriculados na fachada, que ele te dá esse acabamento de pinazo também, que é mais clássico. Acaba vindo uma mistura de uma casa um pouco mais colonial, uma casa mais clássica, mais aconchegante. Fica muito estilosa também. Aqui no caso, é uma casa que não está dentro de um condomínio. Tem bastante terreno aqui ao redor. Dá para aproveitar tudo isso também quando tem espaço aqui para trabalhar? Sim, e o pedido deles da questão do telhado é justamente por isso, é uma região muito arborizada. Então o telhado aparente, ele facilita com uma baixa manutenção, não precisa se preocupar com calhas. Foi esse pedido e você consegue deixar uma casa harmoniosa e solta também dentro do terreno. Sem falar que o telhado fica lindo, né, gente? Outros detalhes, você comentou agora há pouco sobre as molduras. Aqui nesse caso ela parece bem pontuada. Usar as molduras, especialmente na fachada, dá para criar muita coisa também, né, Marlon? Bastante, principalmente às vezes as pessoas que querem reformar, que já tem a casa e não sabem muito bem o que fazer, acrescentar as molduras, ela te dá mais ou menos uma cara nova, dá uma repaginada, você pode brincar também com cores, pode fazer a mesma tonalidade ou pode fazer com outra cor para dar uma sobreposição, acaba enobrecendo a fachada. Marlon, e aqui nesse projeto, como foi trabalhada a iluminação na garagem, na parte de fora aqui da casa também? Toda a iluminação externa ela ficou amarela, porque como é um ambiente bem arborizado, então é o que menos atrai bichos, mosquitos, coisas assim. E tentando deixar o ambiente com pouca luz, entendeu? Dar uma privacidade totalmente para eles conseguem chegar, tem claridade para acesso à casa na área interna, não fica despertando, vamos dizer, aquela curiosidade dos vizinhos e eles conseguem ter a privacidade. E ao mesmo tempo alguns estilos, né? O perfil aqui na garagem e na parte externa, as arandelas também deixam mais charmosa essa casa aqui? Sim, as arandelas elas acabam sendo, vamos dizer, a joia, né? Ela acaba complementando mais ou menos a ideia que a gente quis trazer da fachada. Então a moldura, a porta um pouco mais emoldurada, os pinazos na janela, tijolinho. Então esse contexto acaba que a arandela ela vem clássica para terminar de abraçar, né? E como nós temos bastante grama ao redor, o pessoal vai observar que ao redor da casa tem esse
pedacinho de calçada, que também é importante, né? Até para praticidade, para manter a pintura. E também tem a questão de permitir que você consiga ter o fluxo, né, mais seguro. Facilita também a questão de manutenção depois na pintura da casa e auxilia a não ter tanta infiltração, né, com o tempo, porque às vezes a umidade ela acaba subindo justamente porque não tem calçada, então a terra ela acaba tendo contato direto com a construção. E é uma casa que ao mesmo tempo ela traz esse toque, né, de soluções, traz essa pitada de modernidade e é super aconchegante. O interior acompanha também? Acompanha. A gente começou, na verdade, pensando a casa de dentro para fora. Então isso faz uma diferença. Vamos lá conferir então. E agora sim, o interior aqui do projeto com muita integração, já conseguimos observar isso. Fala um pouquinho mais pra gente de como foi trabalhado esse projeto aqui dentro, Marlon. Eles queriam que a cozinha ela fosse separada da gourmet. Então, nossa preocupação inicial era tentar deixar o ambiente bem integrado, mas que tivesse então essa possibilidade deles isolarem a casa quando querem ter o momento só deles e quando tiver visita, um churrasco, eles conseguem integrar e estender ainda mais. Inclusive, daqui a pouco a gente vai mostrar detalhadamente mais desse espaço para vocês. E na parte da sala, é aquela primeira entrada que nós temos aqui até a parede. Temos referências lá da fachada aqui dentro. Você comentou que o projeto, na verdade, ele começou do interior aqui nesse caso. Tinha alguns elementos principais, exemplo, ele toca piano. Então, tínhamos então a questão da fachada, que a gente já vinha vindo com uso por conta do telhado aparente. Então, remetemos já na parte interna. Daí, entrando aqui, a gente começa a ter um ambiente totalmente mais integrado, um pé direito mais alto na parte da sala, com uma janela que tem uma iluminação natural bacana. E aqui você tem a possibilidade de você, da sala de jantar, da cozinha, ter a visão da televisão. O lavabo ele fica um pouco mais escondido, mas ele tá ali para servir de apoio de uma forma mais rápida. E uma casa sem exagero. Uma casa realmente para atender uma família tranquilamente. Ficou linda a casa, inclusive grandes aberturas aqui, que é o caso dessa janela. Antes a gente viu ali lateralmente também. Importante que tenha bastante luz natural por aqui. Bastante, porque como a gente não tem na frente um escritório e nós não temos nenhuma janela na fachada, então a janela lateral é o que vai ser realmente a mãe da iluminação do ambiente. Então é importante ter ela mais alta, ter essa opção de você abrir, ter uma circulação boa de vento, faz muita diferença no ambiente. Interessante o projeto de interiores também, pensando em toda essa estrutura, como fazer tudo isso. Observamos algumas questões, né? Revestimentos, também a própria decoração aqui, pensando no mobiliário feito sob medida. Nem tudo precisa ser painel, dá para fazer um equilíbrio aqui. Sim, até porque senão acaba onerando muito, né? Então, fazer um jogo, fazer um elemento vertical, outro transversal, assim, se precisar passar alguma coisa, consegue ficar tudo oculto. Estamos trabalhando com uma mistura um pouco de texturas, então a gente tem muitos elementos amadeirados na casa, uma tonalidade um pouquinho mais fende, que consegue casar mais ou menos com a cor da parede, o tijolinho. Trouxe sofisticação, peso para esse espaço também, e aqui no restante a escolha do sofá também é importante. No caso dessa casa, com cara de casa, temos crianças também, tem que ser um sofá bem confortável aqui. Sim, e eles não queriam nada que fosse com retrátil, né? Ficou com uma pegada um pouquinho mais de sala de estar e que dá esse almofadado, né? Essa coisa do aconchego, principalmente pelas crianças mesmo, duas meninas pequenas. E um projeto lindo, daqui a pouquinho tem mais para vocês, com a cozinha, espaço gourmet, não saia daí que a gente volta já. E agora sim, estamos aqui na cozinha dessa casa linda para mostrar os detalhes para vocês com o Marlon Berrenque. Marlon, nesse caso, como que ficou o projeto para não ficar tão com cara de contemporâneo assim, ao mesmo tempo
traz essa modernidade também aqui na casa, fica aconchegante, né? Fica. A gente está trabalhando com uma linha americana, né? Então as portas elas são mais molduradas, os puxadores eles dão todo o detalhe também da peça. A pedra ela acaba sendo uma pegada um pouco mais moderna, que é o escovado. Então ele traz um pouco de novidade também, não fica aquela cozinha totalmente clássica. E como eles têm a gourmet, que é ali logo atrás, não tem uma necessidade de ter tanta coisa na cozinha, eles conseguem individualizar. Então a cozinha ela ficou o tamanho suficiente para atender o dia a dia e a partir dali já vem uma outra ideia, uma outra pegada. Interessante a gente observar também a utilização do preto, né? Mostramos bastante no programa para vocês já a utilização de pedras mais claras. O preto também fica super sofisticado, ainda mais temos as esquadrias aqui nesse tom também. E é uma pedra prática, bonita, né? Elegante para combinar. Sim. Na verdade, o preto ele acaba sendo a única pedra específica dos granitos que são mais resistentes. E às vezes as pessoas elas estão acostumadas com um brilho e acham que o preto ele já é cansativo, né? Esse tipo de efeito do escovado, ele deixa então a pedra mais diferenciada, deixa uma pedra mais elegante e te possibilita voltar ao uso do preto, sem necessidade de investir em uma pedra bem mais cara que seriam os quartzitos claros. Tem um charme também aqui na parte de baixo, uma iluminação aqui que faz toda a diferença também, né, Marlon? Faz, porque daí consegue iluminar toda a bancada. Então ela faz o diferencial pro dia a dia. Ficou muito interessante o projeto como um todo, os detalhes, os puxadores aqui de baixo são diferentes também. Esse estilo de concha, ele fica estiloso aqui nesse espaço. Eu acho que fica realmente decorativo. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar sempre o concha na parte de baixo e na parte superior algum puxador diferente com uma outra pegada. E daí fica como se fosse realmente um detalhe, né? E agora do outro lado, o que nós temos aqui? Bastante funcionalidade também. Nós temos a torre, né, dos elétrons principais, o filtro de apoio, então, que fica naquela área para deixar essa bancada aqui um pouco mais livre. E ele tem um espaço depois para uma cafeteira, alguma coisa nesse sentido. Tem a cristaleira. Agora a gente vai caminhar, mostrar um pouquinho para vocês como que fluiu também esse espaço da cozinha com o restante aqui da casa. Mesa de jantar muito importante aqui nesse espaço. Dá para equilibrar tudo isso de acordo com o tamanho dessa família também, o espaço dessa casa. Aqui eles estão livres, né? Se houver necessidade, podem trabalhar depois numa mesa maior. E assim fica um ambiente, um fluxo mais fácil. E também as paredes, né, Maro? A gente falou no primeiro bloco sobre o revestimento que aparecia lá na frente, aqui nesse detalhe do lavabo. Ficou muito charmoso também, né? É importante você ter uma linguagem externa e interna que se conversam. E o uso do verde, ele traz também essa coisa do ambiente mais aconchegante, da natureza. Então, isso ajuda a integrar as vistas que eles têm para todos os lados da casa. E um detalhe bem charmoso aqui nesse lavabo são as molduras, né? O verde com o próprio amadeirado ali no nicho é uma ideia para fugir um pouquinho do convencional. Quando a gente pensa no lavabo, dá para colocar personalidade ali nesse espaço. E ali, na verdade, o lavabo ele é apenas pro vaso. Então a gente trouxe a parte do lavatório para fora e então para não ficar aquele ambiente sem graça, a gente criou o nicho, que geralmente o pessoal tem costume de fazer só dentro do chuveiro. Fizemos o nicho ali para deixar, vamos dizer, um apoio, um aromatizador, alguma coisa nesse sentido, para fugir um pouquinho do tradicional. E agora sim, estamos no Espaço Gourmet. Por aqui temos a vista de toda a parte do jardim e um toque de cor também aqui nesse projeto, né, Marlon? O que foi pensado? A gente quis fazer uma brincadeira de individualizar também um pouquinho as características do ambiente, porque essa é a vantagem de você ter, vamos dizer, a gourmet separada. Você não tem a necessidade de fazer ela totalmente igual o restante da casa. Nós estamos remetendo o tijolinho, que já estava ali, o mesmo layout de puxador, mas daí te dá liberdade para você brincar mais. E o azul é uma cor bem interessante, traz esse contraponto e ao mesmo tempo o mesmo estilo que a gente viu na parte da cozinha. Quando abrimos as portas, ter essa conexão também amplia as possibilidades desse espaço? Bastante. E te dá privacidade também, né? Então, vamos dizer, estamos fazendo churrasco alguma coisa, como a gente tem as esquadrias que dá para fora que dariam fluxo, a gente pode fechar aqui e não se preocupa do cheiro, às vezes, entrar para dentro da casa. E ao mesmo tempo, aqui do outro lado, cervejeira, quero adicionar alguma outra peça, dá para trabalhar essa decoração também aqui? Também, ela fica de apoio porque daí não sobrecarrega a parte da cozinha, né? Então é bom você ter uma cervejeira separada. Marli, qual que é a sua dica para quem está nos acompanhando, quer começar o projeto da casa, às vezes, eu não gosto tanto assim
das casas contemporâneas, modernas. Quero colocar mais do meu estilo, da minha personalidade. Dá para fazer um projeto também sob medida, colocar essa identidade dos proprietários na casa também? Nós arquitetos, nós temos que fazer o projeto para o cliente. Nós estamos ali para conseguir que eles realizem o sonho deles. Então é importante a pessoa ela saber bem o que ela quer. E, em cima disso, começar então a desenvolver um projeto, porque querendo ou não, uma casa é para uma vida também, né? E faz toda a diferença. Queria agradecer mais uma vez a sua participação conosco aqui no programa. E claro que em breve a gente mostra mais projetos e ambientes do Marlon para vocês aqui no Mais Casa também. E depois de intervalo, tem nosso tour exclusivo pela nova loja da Magia e Cores em Foz do Iguaçu. Está construindo, reformando, quer dar aquela repaginada na sua casa? Hoje nós vamos conhecer mais da nova estrutura da Magia e Cores, que acaba de inaugurar aqui em Foz do Iguaçu, na Avenida Felipe Vancher. São 25 anos no mercado, com unidades em São Miguel do Iguaçu e Medianeira. Então, claro, vem com a gente acompanhar mais dessa estrutura incrível a partir de agora, aqui no nosso Mais Casa. E agora é claro que para conhecer mais de tudo isso, tem o nosso tour com a Nair Moro Brizot, ela que é fundadora da Magia e Cores. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mais Casa. Prazer estar aqui com você e apresentando essa nossa nova loja aqui de Foz do Iguaçu. E nós temos aqui uma estrutura maravilhosa, inclusive, qual que é o principal diferencial dessa unidade aqui em Foz do Iguaçu? É uma loja bem exclusiva. Isso mesmo, essa loja de Foz do Iguaçu, ela é exclusiva Souvenir, loja completa com todos os itens do mix da Souvenir, o pessoal vai encontrar aqui. Inclusive, chegando aqui, vocês já viram a variedade que nós temos, uma loja linda. É possível também observar no próprio espaço a aplicação das cores, que facilita no momento da escolha também. Ah, sim, esse foi um diferencial que a gente adaptou para essa loja. Nós temos aqui um leque de sugestões de cores já aplicadas aqui. Aqui nós temos um painel também que a gente aplicou vários tons da Souvenir e usamos a decoração da loja já para mostrar alguns tons. E claro, a gente vai trazer para vocês nas próximas edições conteúdos também mostrando casas, composições, como combinar tudo isso. E hoje mostrando mais de tudo isso que o pessoal encontra aqui, além da variedade de tintas quando pensamos nessa repaginação da casa sobre cores. Aqui a loja é completa, a gente atende do início ao fim, então todos os complementos, texturas, efeitos especiais, proteção, impermeabilização, a gente tem um mix completo para atender todo o profissional da construção civil. E loja nova aqui em Foz do Iguaçu, mas para quem é aqui da nossa região tem bastante tempo no mercado já. A gente começou em Medianeira, fizemos 25 anos mexendo com tinta. Pertinho aqui também para vocês que estão investindo, quem nos acompanha em São Miguel do Iguaçu, Medianeira, aqui na tela também tem o QR Code, telefone de contato, para já fazer um orçamento, né, saber mais agora sobre o nosso tour aqui pela loja. Nair, tem opções de cores também para quem chega aqui e fala, Nair, eu tenho uma cor na minha casa, quero encontrar a mais próxima dessa parede. Dá para personalizar essa tinta também? Sim, aqui nós trabalhamos então com o sistema tintométrico da Souvenir. A pessoa escolhe o seu tom, questão de minutinhos a tinta fica pronta e a pessoa já sai com a tinta na mão. Um sistema tintométrico bem moderno, que atende rapidinho o cliente. E agora vocês auxiliam também nesse momento para definir qual que é essa cor, ajudar nesse momento? Com certeza. A gente vai até a obra, faz a especificação dos produtos, dá toda essa consultoria sem custo. Então assim, o profissional da pintura, o próprio construtor, o próprio arquiteto, o engenheiro que está executando a obra. É interessante também, bem no início da obra, a gente visitar para que a gente faça as especificações dos produtos mais adequados para aquele ambiente, para aquela situação da obra. Então toda essa consultoria e ajuda também no momento de escolher as cores. O pessoal é bem especializado para ajudar nessa decisão das cores, porque a gente pensa que é fácil. Quando você vai escolher para você, a indecisão chega.
temos uma variedade grande aqui de cores também. Sim, muitas variedades. A Souvenir apresenta mais de 1.700 cores para a escolha de definição, assim. Então tem muita cor para agradar muita gente. E várias delas aplicadas aqui, como a gente mencionou antes, inclusive aqui esse creme brulee trouxe esse destaque para vocês verem o efeito que uma boa composição faz nos ambientes também. E é possível escolher aqui com os catálogos que tem. A Souvenir já facilitou, ela criou um leque com as cores que mais saem nas fachadas. Então, alguma sugestão, né, de cores assim que estão em alta ainda, os tons de cinza. E essa é uma dúvida frequente também, que cor colocar na fachada, né? Gera muita dúvida nesse momento. São cores que a gente vende muito, que são muito requisitadas e que a gente já vê aplicada e que funciona bem. E agora também em alta os tons terrosos, numa moldura de retrato, sugerindo uns tons mais leves. Os tons de verde que sempre estão em alta e agora muito mais nesse ano 2026, né? Trazem esse frescor também, é uma proposta bem natureza, né? Marrom, tom de verde, traz essa sofisticação. E para quem ainda assim fica na dúvida, tem um atendimento também bem especializado. Sim, aqui a gente faz todo o processo personalizado de escolha de cores e ajuda o cliente a fazer isso, inclusive fazendo um projetinho, jogando aí a tua própria imagem da tua obra para facilitar ainda mais a escolha das cores. Inclusive tem uma sala aqui que é específica para esse atendimento, né? Seja o arquiteto, o construtor, quer receber o seu cliente, esclarecer mais, né? Como vai ficar o visual dessa fachada, isso acontece nesse espaço também. Um espaço multiuso, pode vir com o seu cliente, sair do sol, sair do calor da obra, vir aqui, terminar a sua conversa, fazer todas as escolhas, determinar as coisas do projeto, pode estar utilizando o nosso espaço aqui. Que a gente criou exatamente para isso. E um atendimento bem completo, vocês notaram, né? Variedade de cores, esse cuidado também com a proteção, né? A qualidade da tinta, o que vai ter embaixo para garantir que não tenha, né? Mofo, infiltrações, problemas depois, é o que garante, né? Toda a segurança e o design final. Isso é muito importante, porque a gente fala da tinta, da cor, que é o que aparece, é a nossa maquiagem. Mas a gente tem que se preocupar lá no início, com toda a preparação, tudo que a obra oferece para solucionar os problemas. A tinta é a última película que vai trazer a beleza. Mas aí a gente sempre pergunta qual que é o seu melhor lugar no mundo? É a nossa casa. Então é aí que a gente quer a proteção, a gente quer a qualidade, a gente quer a beleza, porque é o cantinho onde a gente vai se sentir bem. Verdade, e a escolha da cor, né? Para quem está nos acompanhando, às vezes tem um ambiente em casa, tá precisando de uma repaginada, né? Mudar a cor ali desse espaço, renovar. Como transforma, né? Uma das maiores partes que a gente tem no espaço. E dá para brincar com as escolhas também, texturas, fazer esse mix. Muito. Hoje tem um mix muito grande de combinação de materiais, principalmente materiais mais naturais que estão em alta agora. Então a gente tem a pedra, tem o ferro, tem o alumínio, tem as tintas. Então tudo isso harmonioso, o paisagismo também, vai trazer essa harmonia dentro do ambiente que você vai habitar. Nairi, para quem está acompanhando hoje o nosso tour aqui pela Magia Cores, quer fazer também o seu orçamento personalizado, como faz para entrar em contato com vocês? Pode ser pelas redes sociais, aí entrar em contato, né? Ou aqui em Foz do Iguaçu, é na rua Felipe Vanche, 4113, bem do ladinho da casa do construtor. E condições especiais também que só a Magia Cores tem. Com certeza, descontos especiais, preços bons, você vai encontrar aqui. Portfólio completo da Souvenir. E tudo isso com 25 anos no mercado, essa expertise toda referência para vocês. Muito obrigada pela sua participação conosco. Eu que agradeço. E em breve a gente mostra para vocês da loja, nas obras, composições e inspirações incríveis com a Magia Cores aqui no nosso Mais Casa. Quando a gente fala em conforto, segurança e alto padrão, as portas em PVC da Shalom Esquadrias realmente fazem a diferença na obra.
O PVC é um material moderno, versátil e muito durável, cada vez mais presente em projetos que querem ir além do básico. Com tecnologia europeia, essas esquadrias ajudam muito no isolamento acústico e térmico, trazendo mais conforto para o dia a dia da casa. E não é só isso, são portas que unem resistência, acabamento fino e segurança, com uma grande variedade de cores, modelos e opções de vidros que se adaptam a diferentes estilos de projeto. Todo o processo de fabricação passa por um rigoroso controle de qualidade, com equipamentos de alta precisão. E para completar, os produtos contam com 10 anos de garantia, o que traz ainda mais tranquilidade na escolha. Na Shalom Esquadrias você encontra esses e vários outros modelos com condições especiais de pagamento em até 10 vezes nos cartões ou então com aquele desconto à vista. Esquadrias Shalom, há 25 anos com o melhor para a sua casa. Chegamos ao fim da nossa edição de hoje, um projeto bem diferente para vocês, uma casa com essa pegada bem afetiva na arquitetura também, projeto do Marlon Berrenque, compartilhamos dicas com a MM Design e muito mais com vocês. Lembrando, para quem tem interesse e quer participar conosco aqui do Mais Casa, é muito fácil, é só entrar em contato por meio das nossas redes sociais, no Instagram ou no Facebook, Mais Casa Oficial, e aqui na tela tem o QR Code do nosso canal do YouTube para vocês acompanharem todas as dicas na íntegra, dá para maratonar muito conteúdo lá no nosso canal também. Um ótimo fim de semana para vocês e até sábado que vem com muito mais aqui pela Rede Massa. Programa Mais Casa. Oferecimento. Produtel, iluminando seus projetos.